Então, hoje nós vamos falar da última vela, né, do Advento, ou da última palavra descrita nessas semanas do Advento. E a gente deixou por último, eu acho que é uma das palavras mais importantes e mais usadas até na Bíblia, que é o amor, né? A palavra amor. E a gente hoje em dia, no mundo, descreve o amor de uma maneira diferente do amor de Deus, né? Então, a gente tem que aprender a diferenciar o amor de Deus. O amor de Deus é ágape, é um amor que não pede nada em troca, é um amor incondicional, é um amor que se dá, né? Não é um amor que quer receber só, ele se dá mais do que recebe. Então, fui pesquisar e na Bíblia eu achei uns comentários, né? Quantas vezes, eu queria saber quantas vezes a palavra amor é mencionada na Bíblia. Então, assim, tinha lugar que falava 360, 400, mas aí eu fui ver, e devido à maneira do latim e do grego e do aramaico, né? Então, todas essas traduções mudaram um pouquinho a palavra amor para caber melhor na situação. Então, foi relativo às diferentes traduções da Bíblia que foram feitas durante muitos anos, né? Mas, em resumo, o amor é a essência de Deus. Deus é amor, né? Ele não ama, ele é amor. Ele ama também, né? E ele ama incondicional. Mas a essência de Deus é amor. Nessa criação maravilhosa que ele criou, foi por amor, né? O Jesus ter vindo ao mundo foi por amor. Tudo que Deus faz vem do seu amor. Por causa do seu amor tão grande, Deus enviou Jesus, o seu único filho, para nos resgatar, para que ele pudesse, de novo, ter um relacionamento com a gente, aquele relacionamento que foi quebrado lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram desobedecer, né? Então, Deus queria esse relacionamento conosco. A gente vai ver no decorrer da lição de hoje que o desejo maior de Deus é um relacionamento conosco. Por isso que ele criou o homem, né? Porque ele é relacional, ele quer intimidade conosco. Deus enviou Jesus para pagar o preço do meu pecado, né? Igual a gente já falou várias vezes. Ah, mas eu não faço nada, eu não roubo, eu não fumo. Não, o nosso pecado foi herdado, né? Do mesmo jeito que a gente herda os genes do pai e da mãe, para ter cabelo louro, cabelo preto, olho azul, a pele mais clara, a pele mais escura, nós herdamos o gene do pecado, né? Esse vem com a gente, né? Desde lá daquele primeiro pecado que foi cometido, foi passando por toda a população do mundo, né? Porque lá em Romanos, Paulo disse: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Houveram pessoas muito especiais, separadas por Deus, para cumprir um propósito especial, pessoas tanto no Velho Testamento como no Novo, né? Que a gente chama de santos, o que nós também somos, né? Eu sou santa, por quê? Porque eu aceitei a Jesus como Senhor e eu quero seguir cada dia mais parecida com Jesus. Então, cada uma de nós, quando a gente decide, né, Deus fala, sede santos, porque eu sou santo. Então, ele não fala isso só para um grupinho, não. Ele quer que todos aqueles que o seguem sejam santificados, né? Que nós sejamos santificados através de quê? Da palavra, da purificação, da lavagem pelo sangue de Jesus, né? Então, lá em João 3,16, é o versículo que mais resume o amor de Deus, né? A razão pela qual ele fez tudo o que fez, e Jesus aceitou esse desafio para nós. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Acho que esse foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida, nunca esqueci, né? Por isso que eu até falei um pouquinho diferente que está aqui. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, entregou a coisa mais preciosa que ele tinha. Você seria capaz de entregar o seu filho para alguém, por alguém? Eu não seria, nem se fosse alguém que eu gostasse muito. Muito menos por os pecadores, por aqueles que o estavam pendurando na cruz, né? Outro versículo que nos esclarece sobre o amor de Deus é lá em 1 João, diz assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Lá em Romanos, Paulo havia dito que ele nos amou quando a gente nem queria ainda saber dele. Ele já nos amou. Esse amor dele já estava entregue, né, para nós. Era uma questão de eu receber esse presente. A gente falou na primeira palavra do Advento, que o presente está todos os anos debaixo da nossa árvore. E muita gente passa ano e ano e não abre esse presente, não recebe esse presente, não aceita essa bênção tão grande, né, que é o amor de Jesus por nós. Jesus, por amor, aceitou esse desafio. Em Filipenses, deixa eu ver, tem uns que eu não coloquei aqui, porque era comprido demais, ia tomar muito espaço no papel. Filipenses 2. Diz assim: tenham entre vós o mesmo pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a... Eu não gosto dessa tradução, deixa eu pegar outra. Aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante de homem, a semelhança de homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Todo joelho se dobre, toda a língua confesse. Então, ele, Jesus, por amor, né? Mas o amor veio gerado por Deus, e Jesus recebeu esse amor e entregou esse amor para nós, né? Por amor, ele nasceu em uma simples manjedoura, viveu uma vida simples, normal, corriqueira, não exigiu nada, né? A gente não sabe nem o que aconteceu com ele durante grande parte, a gente sabe como o nascimento, depois ali pelos 2 aninhos, quando eles tiveram que fugir, e com 12 anos, que ele foi no templo, aquele evento que aconteceu ali, e depois nada, até os 30 anos, quando ele começou o seu ministério. Então, gente, esse rei, nessa música que eu coloquei hoje para vocês lá, não sei se alguém, se vocês tiveram a oportunidade de escutar, né, ela descreve exatamente isso, sabe? Ele desceu do seu trono, ele era um rei, ele era um guerreiro, lá liderando tudo com Deus. Eu vou ler mais daqui para frente, em João fala que ele estava no princípio com Deus, ele participou da criação do mundo, né? E, num certo momento, ele abandonou tudo aquilo para colocar pele em Deus, para colocar carne e osso, e vir caminhar aqui conosco. Não podemos falar do nascimento de Jesus sem falarmos da sua morte e ressurreição.
porque ele veio, nasceu, vida simples, sofreu, morreu e ressuscitou. A palavra advento, eu achei interessante isso, eu nunca tinha pensado nesse sentido, né? Que ela tem um duplo sentido para nós, né? Como a palavra advento é como esperar, ter antecipação, esperar com ansiedade a vinda de alguma coisa ou a chegada de um evento especial, né? Então, por isso que o advento celebra a chegada de Jesus, mas hoje a gente está celebrando, esperando, ansiosa, a vinda de Jesus. Ele já veio, né? Ele já veio, o menininho já veio. Então, nós, os cristãos, temos dois adventos. Um, que é o advento que já passou do nascimento de Jesus, que foi aquela expectativa. E agora, o segundo advento, que é o advento da volta de Jesus. Então, nós temos que estar antecipando com alegria esse dia, esperar, desejar que esse dia chegue, né? Como aconteceu no primeiro advento, esse último advento não tem data marcada, né? Eles não sabiam, a gente viu, até numa dessas semanas, a gente buscou lá atrás e viu que no Velho Testamento, o nascimento de Jesus foi profetizado a cidade, que ele vinha de uma virgem, que ele era descendente da tribo de Davi, que ele ia nascer em Belém. Todas essas profecias, né, esses sinais, estavam lá no Velho Testamento. E muita gente perdeu quando ele chegou, né? E, da mesma maneira, existirão, a gente vai ver daqui a pouco, sinais que vão mostrar para a gente quando estiver chegando perto dele voltar. E nós temos que estar preparados, porque muita gente vai perder, muita gente vai assustar quando acontecer, porque não está prestando atenção nos sinais, né? Ele vai vir não mais como um bebezinho, não mais como um neném, né? Ele vai vir como o Cordeiro de Deus que venceu, né? O leão da tribo de Judá, como um rei dos reis, senhor dos senhores. Então, o primeiro evento foi a encarnação, né? Ele se encarnou, ele se fez homem, né? Deus se fez homem. É interessante que, se a gente pensar nisso, né? Os judeus não acreditam que Jesus tenha sido o Filho de Deus, o Messias que eles estão esperando. Mas, inclusive para os judeus, foi um impacto, né? Porque o calendário mudou, né? Foi dividido. Temos o que aconteceu, o calendário é antes de Cristo e depois de Cristo, AC e DC. Todo mundo vai baseado nisso. Então, assim, foi um evento super marcante para a humanidade, não é só para nós que cremos, é para a humanidade inteira, né? Marcou. Se você crê ou se você não crê, a sua idade é baseada nesse calendário, né? Não é desde do começo do mundo. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A chegada do Senhor Jesus mudou ao mundo, se deu através dessa concepção miraculosa, anunciada, profetizada, e aqui está alguns dos versículos, depois, se vocês quiserem ler, a gente já leu ele nesse mês, então, se vocês quiserem lembrar de novo, né? Dá uma buscadinha lá. Tem mais do que esses são só alguns que eu coloquei. Esse advento foi quando Deus, na pessoa de Jesus, se apresentou. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, eu coloquei o versículo errado aqui, tá? Para vocês que estão olhando, o versículo que tem que entrar aqui é o de João 1. João 1 não é esse que está aqui dando, tá? Eu vou ler o que está escrito lá em João 1. Depois eu não tive tempo de arrumar o papel, depois, se vocês quiserem, eu mando de novo arrumadinho. Em João 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que é esse Verbo? Esse Verbo é Jesus, é a palavra que se fez carne. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aí a gente vai lá para o versículo 15, diz assim, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a unigênito do Pai.
Então, o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez homem e veio andar aqui na Terra. O segundo advento é a segunda vinda de Jesus, né? Eu falo muito disso porque, para nós, que já estamos desse lado da história, né, do DC, depois de Cristo, a gente antecipa esse acontecimento, a gente espera esse acontecimento. E, como no primeiro, não tem uma data marcada. Ninguém sabe, nem Jesus sabe esse dia. Deus é o único que sabe. E pela sua longanimidade, benignidade, paciência que não tem fim, ele está segurando, porque ainda tem muita gente que precisa vir. Muita ovelhinha perdida que precisa vir para o rebanho, né? Então, Deus é paciente, Deus está dando oportunidades e oportunidades. Quem está acompanhando a leitura que a gente está fazendo da Bíblia, né, do Novo Testamento, a gente está chegando ao final, e essa semana, os 3 ou 4 últimos capítulos que eu li falam sobre essa vinda, né, sobre a volta de Jesus. E tem uma parte que fala das coisas trágicas que vão acontecer, muita coisa trágica, muita catástrofe, mas ainda assim, depois que as pessoas verem que isso é Deus julgando o povo, trazendo justiça sobre a terra, eles ainda assim não vão se arrepender e vão preferir seguir a Satanás. É difícil a gente pensar, né, que alguém deliberadamente vai fazer essa escolha, mas, infelizmente, vai acontecer. Se vocês chegarem nessa parte da leitura, prestem atenção nisso, né? Várias vezes fala, aconteceu isso, e eles não se arrependeram. Aí Deus fez outro, e eles não se arrependeram, né? Como lá naquela época de Moisés, né? Quando Deus mandou aquelas pragas, até que não teve mais jeito, e Deus teve que ser rigoroso, né? E matou os primogênitos das famílias dos egípcios. Então, gente, nós estamos desse outro lado do advento, né? Nosso advento, hoje em dia, cada vez que você escutar a palavra advento, lembra disso. Eu estou esperando o segundo advento. Estou esperando não o bebê chegar no presépio, ele já cresceu, já morreu e ressuscitou por nós. Ele agora vai vir como rei, né, poderoso. Numa manjedoura, ele não vai nascer mais, né? Ele já fez essa parte. Marcos 13, olha só como... Eu vou ler só alguns, porque é mais ou menos uma repetição. Eu vou ler o de Mateus 24, 25. Aqui Jesus está da própria palavra, da boca de Jesus, tá, gente? Então, ele foi o primeiro que anunciou sobre a sua volta e os acontecimentos que precederiam essa volta. Ele, Jesus, foi o que anunciou isso primeiro. Então, aqui está, eu vou ler só um pouquinho antes do versículo 30, fala assim: nos últimos... Quando, pois, virá... Deixa eu ver onde que está assim. Bom, então aqui é para a gente ver que vai aparecer, Jesus vai descer nas nuvens. Então, aqui diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Então, esse evento aqui já é quando Jesus já tiver levado todo mundo, né? Porque vão ser 2 eventos. Jesus não vai botar o pé na terra. Ele vai lá de cima levar primeiro os mortos, depois os vivos, que são salvos, que seguem a Jesus, que são lavados pelo sangue de Jesus. Aí vai acontecer essas tragédias todas aqui, que
que a Bíblia fala, lá em Apocalipse, né, na visão de João, mas antes que isso aconteça, vão acontecer sinais. Então, o que é? Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, o amor do povo vai esfriar, o amor dos irmãos, né? Então, são esses os sinais que eu e você temos que prestar atenção hoje, para esse segundo advento. Somente o Pai sabe. Eu falo, a gente canta uma música no coral que fala assim, que Jesus está lá na expectativa, né? É hoje, meu Pai, é hoje que nós vamos trazer os nossos irmãozinhos para cá, é hoje. Aí Deus fala, não, calma, olha lá aquele ali, ó, tadinho, vamos dar mais uma chance para ele, olha aquele outro ali, né? Aí Jesus acorda, então a música fala assim, que Jesus não vê a hora de falar, vamos, é hoje, vamos lá buscar nosso povo, vamos terminar com essa agonia, vamos viver para sempre, né? Celebrando a vida. Somente Deus sabe, ninguém, nem o Filho. Então, o meu trabalho e o seu é nos prepararmos, né? Não é preparar fazendo caridade, não é preparar sendo bonzinho, não. Isso é bom, isso é parte de ser um cristão, é parte do cristianismo. É preparar buscando Jesus, buscando a comunhão, fazendo esse relacionamento íntimo com Deus mais real na nossa vida, gente. A gente não pode desanimar, não pode se acomodar. A gente está vivendo um tempo sério. Se a gente não tiver agarrado com Deus, agora, quando a coisa apertar, a gente vai ficar balançando que nem uma gelatina, sem saber para que lado correr. Então, se você tem a sua mente focada em Deus, nesse amor grande dele por nós, a gente nada vai desviar a gente, nada, porque vai ser confuso, sabe? O anticristo e a besta e Satanás, eles vão chegar, eles vão querer enganar. Vai parecer que é uma pessoa boazinha, vai fazer milagre. Nós temos que nos preparar, e a maneira de preparar é estudando a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer. A Bíblia diz que a gente deve se conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Né? É essa verdade que nos dá liberdade de viver uma vida sem medo, sem ansiedade, sem agonia. Né? Embora não saibamos quando será, devemos seguir vigilantes e preparados para esse grande dia. Certamente se aproxima o retorno de Jesus. Ele virá mais uma vez à terra para buscar os seus. Então, olha o que Timóteo fala. Eu gosto desse versículo. Quando eu era mais jovem na igreja, a gente tinha uma cantata de Natal que falava muito nos últimos tempos, né? Que tempos difíceis virão. Então, olha o que ele fala aqui. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, nem sei o que é isso, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Olha só, a gente não está vendo um monte dessas coisas por aí hoje em dia, andando por aí? Tendo a forma de piedade, negando, entretanto, o poder de Deus. Foge dessas pessoas. Então, esses são sinais dos últimos dias, né? Jesus também falou, eu vou ler daqui a pouco alguns dos sinais. Isso aqui foi Paulo escrevendo a Timóteo, né? Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele falou sobre isso para que Timóteo tivesse preparado, prestando atenção, né, nesses sinais. A Bíblia nos dá pistas sobre os acontecimentos que precederão a sua vinda. Muitos dos sinais que antecedem a vinda de Jesus, a gente está vendo, né? Diz que o amor de muitos vai esfriar, né? Diz que haverá guerras, que haverá perseguição aos cristãos. Já houve a vida inteira, mas a coisa vai apertar mais ainda, né? Você está disposta a morrer, a ser um mártir por causa do Evangelho? Você estaria disposta a assumir que você crê em Jesus Cristo com uma espada no seu pescoço? É isso que vai acontecer. Isso está escrito na Bíblia.
né? Eventos catastróficos e tristeza. Por isso, devemos estar preparados para este grande dia. O Senhor Jesus disse que se cumprirá a sua promessa e ele virá. Olha só, lembra que quando a gente estudou João 14, logo aquela conversa de Jesus com os discípulos, antes dele morrer, na ceia? Aqui que é o versículo que estava lá na página 3, tá? Então, olha o que ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu tinha falado para vocês, mas eu estou indo preparar um lugar. E quando eu for e preparar esse lugar para vocês, eu voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho. Aí um lá dos discípulos falou assim, não sei não, como é que é o caminho? Por onde que a gente chega? Aí ele respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se amais, guardareis os meus mandamentos. Gente, ele não fala que eu sou um dos caminhos, uma das verdades, ele é o caminho. E se você quer chegar a Deus, não são todos os caminhos que levam a Deus, não. Só existe um caminho que leva a Deus, Jesus. Ele disse, da boca dele saiu isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E essa mesma palavra é para nós hoje. Se nós o amamos, nós vamos guardar os seus mandamentos, nós vamos conhecer o coração de Deus, o que ele quer de nós, né? Queremos muito receber e sentir o amor de Deus. E neste versículo, Jesus nos diz como podemos demonstrar a ele o nosso amor, como podemos expressar, né, esse amor. E aqui ele diz, guardando e obedecendo os meus mandamentos. Deus anseia pelo nosso amor. Gente, ele não precisa de nós, mas ele quer o nosso amor, ele quer o nosso relacionamento, ele quer a nossa intimidade, né? Ele, como filhos, todos nós somos mães aqui, a gente sabe o que gostoso que é o aconchego dos filhos, a apreciação, o carinho dos filhos. É isso que Deus quer de nós. Nós somos filhas preciosas dele, filhas do rei, né? Vamos agradecer e demonstrar a ele o nosso amor. Hoje, no Natal, celebramos o memorável nascimento do Filho de Deus em forma humana, mas não devemos deixar de lembrar que devemos nos preparar para esse segundo advento, que vai acontecer a qualquer momento. Eu acharia tão bom se eu estivesse viva para ver isso, mas não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1000 anos, quem sabe? Enquanto esperamos o segundo advento, vivamos uma vida de amor a Deus e amor ao próximo. Isso é o que é mais importante. Somente poderemos amar como Deus quer que amemos se estivermos conectados a Ele. Nosso amor é falho, nosso amor é quebrado, mas o amor de Deus é eterno e inteiro. E a gente só consegue amar porque o que ele falou? Amar os vossos inimigos, amar aqueles que te fazem mal. Como é que eu posso fazer isso? Não posso, Elcio, sozinha, não posso. Mas por ele eu faço. Não por mim, por ele. Né? Com o amor que ele coloca dentro de mim. Ele é a essência do amor verdadeiro. Sabendo que todas as coisas, nós sabemos que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo. Né? Não é eu na minha força. A gente às vezes acha que, não, eu tenho força, eu vou conseguir. No momento mais difícil das nossas vidas, quando a gente enfrenta batalhas pesadas, a gente descobre que a nossa força é muito pequenininha, que a gente precisa da força dele dentro de nós para vencer e superar esses momentos difíceis. Efésios 3 diz, oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, a gente só pode conhecer a largura, a profundidade do amor de Deus estando conectado com Ele. E a gente só pode estar conectado com Ele através de Jesus, através do sangue de Jesus, através desse homem maravilhoso, desse Deus maravilhoso que se fez homem, né? Num dia de Natal. A gente nem sabe se o dia é esse mesmo, mas foi num dia parecido com esse, né? Romanos 8 diz, pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus e você reconhece que o sangue de Jesus é o único que pode te limpar para te fazer essa conexão com Deus, nada vai poder te separar do amor de Deus. Nada. Nada que você fizer de errado vai poder comparar, né? Deus não vai deixar de te amar mais ou menos. A minha amiga, essa que tá com câncer, que eu vou visitar, eu fui lá sexta-feira, e ela porque Deus deve estar triste comigo, que eu falei, ainda que você tivesse feito alguma coisa errada, ainda que o sangue de Jesus já te lavou dos pecados que você cometeu no passado, dos pecados que você está cometendo agora e dos que você ainda vai cometer. Esse sangue de Jesus, ele é poderoso para purificar a nossa vida inteira. É claro que a gente tem que reconhecer, né? Aquele Espírito Santo que vai fazendo aquela vozinha na nossa cabeça, falando quando não está certo, aí, ai, perdão, meu Senhor, perdão, me ajuda a ser forte nessa área, né? Mas nada, a gente não pode esquecer disso. Deus não vai nos castigar porque eu falei uma mentira, sabe? Eu vou receber a consequência das minhas ações, né? Mas o que eu vou fazer? Cada dia eu quero ser mais parecida com Ele. E eu sei que isso desagrada a Ele, que isso é quebrar um dos seus mandamentos. Então, eu não quero isso na minha vida. Então, a gente vai... Enquanto a gente está nesse mundo, nós somos sujeitos às fraquezas desse mundo, né? Mas Jesus venceu e por isso nós podemos vencer, né? Então, que o amor de Jesus esteja no seu coração, que o amor de Jesus esteja na sua família, na sua vida, nas suas celebrações da Páscoa. E pense nisso, pense que nós, os cristãos, ainda temos um advento para esperar, ainda temos um evento marcante que a gente está esperando, né? Nós já celebramos o advento da encarnação, agora é a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe vocês. Um Natal maravilhoso, feliz, cheio de bênçãos e união, com família rodeada na mesa. Que Deus abençoe vocês.